Garoto, o Enem tá chegando, o que que eu estudo? Privilegie História do Brasil. Dentro desse recorte temático, foque em Segundo Reinado e Brasil Colônia. Mas tem muito mais que isso. I have a dream. Trabalhadores do Brasil. But their time is up. Pedaço de terra fácil para ele trabalhar. Yes, we can. We shall never surrender. Mediante la lucha revolucionaria. Ici, nous occupons la Sorbonne. Peace transcends reason. One small step for man. Declaro promulgada. Olá, você está bem? Você está feliz? Espero e desejo que sim. No dia 25 de março de 2019, foi publicado no Diário Oficial da União a chamada para o Enem 2019. Nos dias 3 e 10 de novembro serão aplicadas as provas do Enem. No primeiro dia, com previsão de duração de 5 horas e meia, o candidato, espero você, fará 2 provas de linguagens e redação e de ciências humanas, sobre a qual esse vídeo se debruça. E depois, no dia 10, ciências da natureza e matemática. É muito importante que você acesse o site do INEP, que veja tudo o que tem disponível sobre o Enem, pois há muitas informações relevantes. Leia o edital, onde consta todos os procedimentos, um verdadeiro guia para que você consiga desempenhar um bom papel na sua prova. Uma novidade esse ano é que haverá espaço para o rascunho, para a redação. E vale a pena você considerar o tempo hábil, o número das questões, que você faça uma boa divisão do seu tempo. Mais para frente gravarei um vídeo a respeito dessas estratégias de realização de prova. Hoje eu vou passar para vocês uma análise pormenorizada e estatística que eu fiz das provas do Enem nos últimos 7 anos, desde 2012, quando a prova assumiu uma característica diferente dos anos anteriores. Nesses últimos 7 anos, pelo menos 2 aplicações do Enem por ano, e em 2016, especificamente, 3 aplicações. Portanto, eu analisei 15 edições do Enem. E agora eu vou falar sobre a prova de ciências humanas como um todo. Ciências humanas que engloba aí algum aroma de artes. Eles falam em educação física, que não dá para ver de uma maneira muito contundente. E aí sim, filosofia, sociologia, geografia e história. E estatisticamente é bom desconstruir alguns mitos. Nós, professores, adoramos falar: ai, o Enem ama isso, ai, isso aqui tem a cara do Enem, olha, veja, isso aqui é bem Enem, e não é bem assim. Todas as questões de ciências humanas, elas são precedidas por alguma fonte. Uma imagem, uma letra de música, um trecho de literatura, um mapa, um gráfico. E principalmente trechos de livros acadêmicos. Então, na análise dessas 15 edições, as fontes que precedem as questões, elas são majoritariamente de livros acadêmicos. 340 questões foram precedidas por trechos de livros acadêmicos, 46%. Outras 59 questões, perfazendo 8% do total, de artigos acadêmicos publicados em revistas científicas. Fontes primárias chega com 7%, 52 questões. Fontes primárias, sim, documentos da época em que os acontecimentos se sucederam, escritos da época em que se trata do período. Jornais. Adoramos falar: ai, leia jornal, e de fato, a leitura diária, cotidiana, o traquejo com a interpretação de texto é fundamental para o Enem. Todas as questões exigirão interpretação, seja de uma imagem, seja de um trecho literário, seja de jornais. Porém, a incidência não é tão recorrente. 43 questões usaram trechos de jornal, notícias de jornal, 6%.
O jornal mais citado no Enem foi a Folha de São Paulo, 17 vezes. O Globo, 11 vezes. O Estadão, 5 vezes. E o Le Monde Diplomatique, 4 vezes. Ai, o Enem ama mapa! Sabe que eu também me surpreendi um pouco. Ao todo, nas 15 edições, 35 mapas foram utilizados, 5% somente das questões. Revistas, como Isto É, Veja, foram citadas 32 vezes, 4%. Fotos e cartazes de época, de um determinado movimento, foram utilizados 29 vezes, 4% também. Charges, que nós também proclamamos tanto, né, que são usadas, foram usadas 28 vezes ao todo, também 4% das questões. A personagem mais utilizada, mais recorrente, é a Mafalda, 3 vezes. O grande cartunista, desenhista, Angelo Agostini, né, do Segundo Reinado, né, do século XIX, 2 vezes. O agora recente, atual André Dahmer, brilhante, né, sobretudo com Os Malvados, 2 vezes. Calvin Ziraldo e Enfio, 1 vez cada um. Gráficos e tabelas sempre tem! Geralmente nas provas de ciências da natureza e matemática. Em ciências humanas, por mais que a geografia se ampare muito neles, gráficos e tabelas apareceram 26 vezes, 3% das questões. Literatura e poesia, óbvio que na prova de linguagens eles são muito incidentes. Em ciências humanas, nem tanto. 20 questões, perfazendo 3% do total. Os Sertões, de Euclides da Cunha, que esse ano tem uma chance grande de ser utilizado, foi citado 2 vezes. E aí obras como O Pequeno Príncipe, Hamlet, Édipo Rei, HQ Persépolis, O Arte da Guerra de Sun Tzu, Utopia do Thomas Moros, Drummond, já foram usados na prova de ciências humanas. Obras de arte também não são tão recorrentes quanto parece. 12 questões, 2% do total, trouxeram obras de arte. O Abaporu, da Tarsila, Guernica, do Picasso, apareceu O Homem Amarelo, da Anita Malfatti, Redenção de Cã, do Modesto Brocos, Escola de Atenas, da época do Renascimento. E, como eu mesmo gosto muito de dizer que músicas são utilizadas nas questões do Enem, não é bem assim. Ao todo, nas 15 edições que eu avaliei, 9 questões somente trouxeram letras de música, 1% do total. Luiz Gonzaga, Chico Buarque, Arnaldo Antunes, Alcione, Titãs, Ari Barroso, Zé Ramalho, Gilberto Gil. Mas em outras áreas é recorrente que se utilize letras de música para introduzir e abordar as questões. Bom, o Enem ele é uma prova peculiar, ele escapa um pouco dos vestibulares mais tradicionais, alguns vestibulares também regionais. Eu uso muito as paulistas como referência, mas também algumas universidades do Sul. O Enem escapa um pouco a essas provas. O Enem ele vai mais ou menos no sentido do que a Unicamp foi há alguns anos, do que a UFG era e um pouco do que a PUC e as cariocas fazem. O Enem tem também uma própria modalidade, né, de testes, de correção, o TRI, a teoria de resposta ao item, que vale a pena se informar até para você traçar uma estratégia de prova. Dentro das ciências humanas, eu vou abordar especificamente história, que é a minha área de atuação. E analisando as questões nessas 15 edições, o Enem ele privilegia, sim, história do Brasil. 138 questões ao todo, dentro do total das ciências humanas, perfazendo 45% das questões de história. 45% das questões de história são de história do Brasil. Depois vem história geral, com 31%, 95 questões. E então, a chamada História da América, com 24%, 76 questões. Dentro de História do Brasil, dentro desse gráfico, veja, há um predomínio de Segundo Reinado e Brasil Colônia. São os assuntos de história do Brasil mais abordados, mais cobrados pelo Enem. Historicamente, tradicionalmente, há essa tendência.
Veja, por exemplo, que o período regencial nunca foi cobrado. E todo mundo diz, ai, Vargas sempre cai, o Vargas é o queridinho do Enem. Não é bem assim. 9% das questões de história do Brasil foram sobre Era Vargas, perfazendo aí um total de 11 questões. Portanto, deve-se privilegiar num estudo mais pormenorizado, segundo reinado, Brasil Colônia. Posteriormente, a chamada República Velha, após a proclamação até o governo Vargas, 16%. O período do regime militar vem com 12% e também é recorrente. Ali você pode encadear já um estudo para a redemocratização, que chega com 6%, 7 questões ao todo. O populismo, que enquadra, obviamente, também parte do governo Vargas, algo de Dutra, depois JK, Jânio Quadros, João Goulart, vem com 6%, 8 questões. Dessa maneira, o que eu posso orientá-lo para estudar para o Enem? Foque, se dedique, se debruce sobre o segundo reinado, sobre o Brasil Colônia. Após isso, é importante que você tenha uma noção dos períodos de transição e também assuntos que estão presentes em vários períodos da história brasileira. Por exemplo, a escravidão, que é sempre muito cobrada no Enem, está presente no Brasil Colônia, passa pelo período joanino, pelo primeiro reinado, pela regência, até os estertores do segundo reinado. Nessa tabela mais pormenorizada que eu fiz, do Brasil Colônia, é mais recorrente que se cobre aspectos econômicos da colonização, daquele mercantilismo da era moderna, aspectos sociais, aspectos sobre a escravidão, sobre a Casa Grande, a senzala, e também aspectos culturais, sobretudo da cultura afro-brasileira. Outros pontos, como o Brasil pré-colonial e a administração, como o governo geral e capitanias hereditárias, não são tão cobrados. As próprias invasões francesas e holandesas também não são tão recorrentes. Então, eu considero que dentro de Brasil Colônia, você foque mais nas questões econômicas e sociais. Mineração, que também é um assunto, um tema amplo, que consta com muitos elementos interessantes, foi pouco cobrado historicamente. Período pombalino, revoltas nativistas, nunca foram cobrados. Então, é difícil eu dizer para você que deve negligenciar e não estudar esse assunto. Pode ser que de uma maneira inédita isso apareça na prova, mas tradicionalmente não são assuntos cobrados. As revoltas emancipacionistas, como Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, também não, somente 2 vezes nesses últimos 7 anos. Período joanino teve um apelo há alguns anos e pelo menos há 4 anos não é cobrado. Período regencial, como eu coloquei, nunca caiu, e segundo reinado e República Velha, de maneira geral, são muito cobrados. Geralmente mais nos aspectos econômicos e sociais, como questões abolicionistas, questões de imigração, questões de política do coronelismo, café com leite, e alguns movimentos sociais, como revolta da vacina, que eu acho um tema muito importante para esse ano, como Canudos, Contestado. Canudos, sobretudo, em função dos sertões de Euclides da Cunha, esse ano especificamente, e também o movimento operário. Ai, Guto, mas essas coisas sociais, movimento operário, o panorama político do Brasil atualmente não está muito favorável para esse tipo de abordagem. Como será a prova? É a minha ainda uma incógnita. Eu não sei exatamente o que esperar da prova especificamente dentro desse panorama político, mas eu não acredito que haverá mudanças tão significativas nem abordagens tão distintas, discrepantes do que vem sendo feito. O Enem tem um banco de questões muito bem elaboradas, com temas razoavelmente recorrentes. A prova do Enem, ela exige muita interpretação. A prova do Enem não é conteudista. Eu te desafio a fazer a prova do Enem com a apostila do lado, com o computador aberto para você pesquisar na internet, e ainda assim as respostas não serão evidentes. O Enem, ele exige que você vincule a alternativa à fonte que é dada.
É importante que você encontre uma alternativa que resuma, que reescreva de uma maneira mais concisa, sucinta e direta aquilo que a fonte trabalhou, aquilo que o enunciado elaborou. Então, o Enem, ele escapa um pouco a essas tendências políticas, ainda que muitas vezes tenham questões que trate desses assuntos vinculados a movimentos sociais, a aspectos políticos. Dentro ainda de História do Brasil, privilegia então Segundo Reinado e República Velha e Colônia. Dentro de Vargas, um período mais recorrente é Estado Novo e também a época do regime militar. Passando para História Geral. Eu coloquei em História Geral o tema de historiografia. É um tema muito cobrado no Enem. O que seria essa historiografia? A interpretação das fontes históricas, a elaboração de como a história é construída, de como a história ela tem viés, de como a história ela não é totalmente neutra, de interpretação de fontes históricas, de construção de imaginário, do tocante à identidade nacional. Em História Geral, onde eu incluí historiografia na minha análise, o tema mais recorrente é esse, com 29% das questões, 28% ao todo. Depois, empatando com 21%, História Moderna e História Contemporânea. Essa História Moderna, muito em função de colocar aí, de encaixar aí a Revolução Industrial. Mas, por exemplo, temas como Reforma Religiosa, Renascimento, Reforma Religiosa e Revoluções Inglesas nunca foram cobrados. O Renascimento apareceu já 4 vezes, mas mercantilismo nunca foi cobrado. Revolução Francesa caiu uma vez só, já inaugurando a Idade Contemporânea. Então, a Idade Moderna privilegiar a Revolução Industrial, mudanças no mundo do trabalho, das relações sociais. Vindo para a História Contemporânea, o imperialismo, neocolonialismo, é um tema mais recorrente, o século XIX, o panorama do século XIX, mais do que o próprio século XX. Revolução Russa, por exemplo, jamais foi cobrada no Enem. Primeira Guerra Mundial, 2 vezes. Crise de 29, uma vez só. Fascismos e Segunda Guerra Mundial aparecem um pouco mais. Esse ano, eu acredito que pode aparecer com mais ênfase os fascismos e a Segunda Guerra Mundial. O pós-Segunda Guerra Mundial, a chamada Guerra Fria, esse período, né, que engloba o pós-Segunda Guerra até ali a dissolução da União Soviética, o pós-queda do Muro de Berlim, esse período eu enquadro na estatística de História da América. Então, em História Geral, privilegia aspectos da historiografia, Idade Moderna e Contemporânea, e depois vem, né, com 15% Idade Média e 14% Idade Antiga. Idade Antiga tem muita conexão, contato, Grécia vinculado à filosofia. Então, as questões que eu extraí, né, essa estatística de História Antiga, muitas vezes são vinculadas a aspectos da filosofia da Antiguidade, da Antiguidade Clássica. Idade Média, há uma prevalência da Baixa Idade Média, aspectos das Cruzadas, do Renascimento urbano comercial e algo de crise do século XIV, tá? Mas privilegie História Moderna e Contemporânea. Dentro do que eu chamo de História da América, Guerra Fria é a protagonista, 40% das questões, porque envolve, né, um panorama muito amplo de análise, desde aspectos dos Estados Unidos da década de 60, de movimentos pelos direitos civis, movimentos de gênero, também questões de Woodstock, movimento hippie, maio de 68 na França. Então essa década de 60 eu englobo ela dentro de Guerra Fria, libertação afroasiática, o que, né, dá esse volume grande de questões, 18 questões nas últimas 15 aplicações. Posteriormente, com 18%, aparece Nova Ordem Mundial, que seria esse mundo
pós-dissolução da União Soviética, que contempla muitos aspectos geopolíticos que fogem, escapam um pouco, né, do escopo de análise histórica, do distanciamento histórico. Então, as colonizações da América Espanhola, da América Inglesa, aparecem com 16%, 7 questões, e África, que não é aquele estudo pormenorizado, detalhado, conteudista. São noções sobre o continente africano, sobre a dinâmica do global e a África inserida nessas dinâmicas, desde as grandes navegações, né, da expansão marítimo-comercial, chegando ao neocolonialismo, passando pela libertação e aspectos culturais das matrizes afro-brasileiras. Vem então, né, com pouca participação, Estados Unidos, 9% das questões, 4 ao todo, que encaixa aí Marcha para o Oeste, Guerra de Secessão, nada assim muito destacado. E América Latina, 2 questões somente, 4%, que engloba a independência da América Latina, questões de caudilismo e mesmo ditaduras latino-americanas, que eu também fiz aí um paralelo junto à Guerra Fria. Mas como eu me preparo para a prova do Enem? A prova do Enem exige maturidade intelectual. E a melhor forma de trabalhar, de exercitar essa maturidade intelectual é pela leitura diária, para que você lapide a interpretação de texto, para que desenvolva o traquejo da leitura e interpretação de texto. Desde o ano passado, eu criei grupos no WhatsApp, o Plantão Humanas, em que eu disponibilizo diariamente textos de 1 a 2 páginas, geralmente de colunistas de jornais, para que os candidatos possam desenvolver o hábito da leitura e criar um certo vínculo, criar uma proximidade com a leitura e interpretação de texto. Em ciências humanas, também é mais comum que os candidatos leiam muito a teoria, assistam muitas aulas e não realizem tantos exercícios. Então é importante que você faça ou refaça as provas dos anos anteriores para criar uma proximidade, para conseguir perceber as nuances da prova e como os assuntos são cobrados. Nesse grupo de Plantão Humanas, né, do WhatsApp, eu disponibilizo 1 vez por semana listas de exercícios voltadas, calcadas no estilo do Enem. Se você quiser participar do grupo Plantão Humanas, é totalmente gratuito e os links estão aqui embaixo. Já são 4 grupos, né? Porque tem uma capacidade máxima e às vezes entra gente, sai gente e aí ficam vagas ociosas, mas eu vou criando conforme a demanda. Basta clicar num dos links abaixo e qualquer dúvida que houver, que estiver ao meu alcance, mande nos comentários e o que eu puder colaborar, pode contar comigo. Um grande abraço e bons estudos!